Olá, queridos, tudo bem? Olá, tudo bem? Queríamos deixar aí algumas palavras aí para o pastor Ideu, pastora Kelly, diretamente da Alemanha, do friozinho aqui, Natal bem frio aqui. Quando a gente pensa sobre aquilo que o pastor Ideu e a pastora Kelly fizeram e fazem sobre a nossa família, sobre a nossa vida, me vem o versículo de João 5:19, onde Jesus disse que ele não fazia nada que eu não via o seu pai fazer. Enfim, que o filho faz aquilo que vê o seu pai fazer. E quando a gente fala do pastor Ideu, pastora Kelly, é exatamente isso que vem ao nosso coração. A paciência, o amor que eles tiveram sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Quando o pastor Ideu, conheci o pastor Ideu, na verdade, ele me encontrou num tempo bastante difícil e ele não, em momento algum, usou em desistir daquilo que Deus falava ao coração dele e de me amar, me cuidar, me orientar nos caminhos que eu deveria de caminhar, sobre aquilo que Deus vinha falando no meu coração, sobre o ministério, sobre o chamado, sobre a nossa família, desde o nosso tempo de namoro, nosso tempo de casamento. Eles sempre estiveram conosco, nos amando e nos cuidando, fazendo aquilo que eles veem o Pai fazer. E é isso que eu queria deixar de testemunho sobre o pastor Ideu e a pastora Kelly, sobre a nossa vida. Que Deus abençoe vocês nessa nossa nova caminhada 2025 na Shalom Curitiba. Nós cremos, eu já conversei com o pastor Ideu sobre isso, eu creio que é um tempo extraordinário sobre a vida deles também como família, assim como tem sido para nós aqui também na Alemanha. E é isso aí, um forte abraço. Da minha parte, eu posso testemunhar que a minha vida espiritual antes do pastor Ideu e da pastora Kelly era uma, e depois de conhecer e frequentar a Shalom, foi mudando e amadurecendo muito. Realmente é um antes e um depois. E que me ajudou a aprofundar a minha fé, a ter uma outra percepção de quem é Deus, nosso Pai. É um pai de amor, um pai de cuidado, porque o pastor e a pastora foram isso na minha vida e são isso até hoje. Um pai de amor, um pai de cuidado, de repreensão no momento em que precisa, e isso tudo vai nos fazendo crescer como pessoa e também nos fortalecendo como família. E como a mãe dos meus filhos, eu agradeço muito por tudo que são e que foram, né, na vida dos nossos filhos, principalmente da Karine. Ela conviveu tanto na família de vocês e eu via nela o quanto isso fazia bem e ainda faz, o quanto ela sente saudade. Então, muito obrigada a quem vocês foram como família, para a nossa família também. E o exemplo que vocês são de colocar a família em primeiro lugar, de se organizar em família para servir o Senhor, é também até hoje algo que me impacta muito, que me faz refletir de que forma quero educar os nossos filhos, de que forma quero que o Senhor Jesus esteja dentro da nossa casa. Então, muito obrigada, que Deus abençoe 2025 e essa nova etapa em Curitiba, que vocês continuem semeando com choro e riso, e que sempre caia em terra fértil e germine para que mais e mais pessoas venham a conhecer o reino dos céus, venham conhecer a Jesus de uma forma íntima. Grande abraço. Shalom. Bom, igreja, esse é um momento que a gente preparou para, de alguma forma, estar honrando os nossos pastores, né? Sabemos que esse é o último culto deles aqui e um novo ano se inicia para eles lá em Curitiba. E nós tentamos escrever aqui um pouco e passar para vocês um pouco do que a gente viveu, um pouco das emoções, dos nossos sentimentos aqui. Não está tudo aqui, está faltando, claro, mas a gente tentou colocar o máximo possível de algumas lembranças da igreja aqui. Como não começar essa homenagem com a pergunta: vocês estão felizes? A gente vai lembrar para sempre. Hoje, 31 de dezembro de 2024, será uma data que ficará guardada em nossos corações.
pois nesse dia celebramos o início de um novo ano, um novo ciclo, mas também nos despedimos dos nossos pastores que tanto amamos. Essa é a história de um casal que entregaram as suas vidas a Jesus e estão dedicando sua vida ao reino e que disseram sim ao chamado de Deus. Ao ouvir uma direção, deixaram o lugar onde serviam e vieram para Vitimarsum. Na madrugada do dia 28 de junho de 2017, chegam aqui pastor Ideu e pastora Kelly e suas filhas Analice e Aline. Sem saber como ia ser ou o que iam encontrar e o que teriam que enfrentar, mas uma coisa era certa, esse era o lugar onde Deus queria que eles estivessem. E Deus é perfeito em tudo o que faz. Mal sabiam eles que Deus os usaria tanto. Casamentos seriam restaurados, pessoas seriam libertas e o principal, levariam um povo a serem íntimos de Deus. E assim começaram a escrever a sua história. Se reuniram com algumas famílias que, ao ouvir eles, toparam fazer parte dessa caminhada. E assim, no dia 6 de agosto de 2017, às 19h30, nasce a Igreja Shalom Vitimarsum no salão de devocional da escola. Lembro-me de conversas em que os cultos eram feitos sem equipe de louvor, sem muitos instrumentos, apenas um rádio tocando CD. Os meses foram passando, um sonho e o futuro templo sendo construído. Deus guiando e os planos de Deus acontecendo. 11 meses se passaram, com encontros familiares, ensinando e restabelecendo essa intimidade com Deus. Chegou o grande dia, com um culto de inauguração no templo Shalom Vit. Como resposta de oração, uma equipe de louvor estava se formando e, com a graça de Deus, a igreja foi tomando forma. Em julho de 2018, a comunhão Shalom Vit comemora seu primeiro aniversário. Vidas são tocadas e pessoas são levadas ao batismo, transformando histórias. Casamentos foram feitos e renovação de votos afirmados perante de Deus. Partes marcantes dessa história, com os primeiros encontros face a face com Deus. Acreditando que desses encontros já sairiam futuros pastores e líderes. O constante cuidado com as suas ovelhas, tratando as feridas, tirando os carrapichos em seus grupos familiares, juntamente com pastores Hans e Elmira, que estavam sempre dando suporte em oração. Esse japonês nos incentivou a querer dominar o mundo. Aprendemos a levantar a adoração a Deus e se deixar tocar pelo Espírito Santo. A Dore nos trouxe a vontade de não querer sair da presença do Pai e de ter experiências sobrenaturais. Com 2 anos, mais e mais famílias já faziam parte desse grande projeto de Deus. Os cultos ministrados com sabedoria e unção traziam pessoas sedentas da palavra do Senhor. Projetos como o Muay Thai, envolvendo esportes como propagação da palavra aos jovens. E o grupo familiar só aumentando. E como o pastor dizia, crescer e multiplicai-vos. Podemos perceber pela quantidade de crianças, né? Nesse dia, no cinema, após o filme, as ovelhas se animaram. O pastor praticamente saiu correndo na frente. Alguns se lembram. O trabalho com o Ministério Infantil também não parava de crescer. Vinde a minhas criancinhas. Aprendemos a importância de ser como Ele e servir como Ele. Vimos também a ordenação dos nossos queridos pastores e amados Hugo e Lídia serem ordenados. Mais vidas descendo as águas e mudando vidas. Noite do pijama como atividade para as crianças e suas famílias. Trazendo um musical que iria impactar a colônia Vitimarsum. Em dezembro de 2019, a família Maeda recebe seu novo integrante com a chegada do Alisson, o pequeno Dindim. Ao entrarmos em 2020, fomos todos surpreendidos com a pandemia do Covid-19. Buscando a unidade das igrejas, um culto inicial drive-in foi realizado com a participação de várias outras igrejas. E a Shalom não parou de avançar, fazendo os cultos drive-in aos domingos, no pátio da cooperativa. E o pastor sempre nos motivando com vai dar certo. Levando a palavra de Deus a todos que não podiam se reunir, que mesmo dentro de seus carros sentiam um pouco da comunhão de ser igreja. Mesmo assim, vidas estavam sendo transformadas e batismos foram realizados. Grupos familiares autorizados com muitos cuidados, aos poucos foram sendo realizados.
Em 2021, com limitações, os cultos foram sendo liberados com várias restrições, com distanciamento e uso de máscara. Aos poucos, as coisas foram retornando à vida normal que era possível. Assim como uma grande festa, comemoramos juntos os 4 anos da Shalom Vit e a vida normal sendo retornada. São Luís também estava sendo alcançado, tendo um ponto de pregação e grupos familiares. Como uma igreja alegre, muitas festas foram realizadas, como o Dia dos Pais, cheio de criatividade. Como um projeto do pastor com a Chácara Shabbat, os jovens também tinham um olhar de atenção, começando assim os cultos de jovens. Nasce a rede Jovem Bistrong. Dia das Crianças especial, após 1 ano e meio de isolamento, foi realizado com muita diversão e comoção, pois ali crianças de outras igrejas vieram e puderam se sentir novamente como crianças, podiam brincar e se relacionar. E como não podia deixar de ter, a Shalom Kids fez sua apresentação especial Dia das Crianças para todos da comunhão. Nos ministravam com muita sabedoria sobre como é viver uma aliança com o cônjuge, e quem nunca ouviu é o processo. O frio e a água gelada nunca impediram os batismos. A tomada de decisão é real. Um novo ano, com um tema que nos deixou empolgados. Um ano que fluímos na palavra e mergulhamos realmente nela. Nesse mesmo ano, vimos casais confirmando a união perante a igreja com casamentos abençoados por Deus. Os encontros continuaram acontecendo, com muito sucesso, transformando vidas e podendo afirmar com convicção, é tremendo. Com muita dedicação, continuavam a nos orientar. Aí a Escola de Ativação Profética nos ensinou a ouvir de Deus e falar aos homens. Assim, muitos de nós conseguiram entender que Deus fala conosco de várias formas diferentes. Uns veem, outros ouvem, outros sentem, outros sabem. O History Makers também foi fundamental para descobrirmos a missão das nossas vidas como pessoal, familiar e ministerial. 5 aninhos da nossa igreja. Aguardávamos cada aniversário com muito entusiasmo. Vimos nossos pastores serem ordenados ao ministério apostólico. Quanta emoção em uma data tão especial. E os filhos dos nossos pastores, Analice, Aline, Alisson. Um dia seus pais disseram sim a um chamado de sobremodo excelente, um ministério, mas não para que lhe custasse sua família, e sim para que vocês vivessem juntos a vontade de Deus. Então, amem a igreja, mesmo com as imperfeições que ela carrega. Por um motivo, vocês que nasceram para amar o Senhor dela. Tivemos o privilégio de estar juntos em várias ministrações, onde sentimos o sobrenatural. Pastor, quem diria que você moraria em Vitimarsum, conquistando o seu lugar e o da igreja, sendo um expert em mídias, fazendo vídeos, posts e publicando nas redes sociais, e até aceitando alguns abraços. Pastora Kelly, uma mulher admirável. Vemos em você a mulher virtuosa de Provérbios 31. Pastor, você encontrou uma mulher que vale mais que rubis. Algo memorável e inimaginável fazer um encontro face a face para jovens e adolescentes. Quanta responsabilidade. Mas com a graça de Deus, vimos muitos jovens tendo realmente um verdadeiro encontro com Ele, mudando a vida de quem estava presente. Um novo ano e agora buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Como legado, mais pastores foram sendo ordenados. Reginaldo e Edel, agora não só líderes de casais, mas pastores. A cada mês, os domingos de comunhão aproximavam dos nossos irmãos e nos faziam refletir com palavras diretivas. Quem nunca ouviu o pastor dizer, dá vontade de dar uma cadeirada? Nós nos conhecemos e te entendemos. Sabíamos que no ano de 2023, com tanto buscar em Deus, teríamos conquistas, mas não esperávamos tamanha perca. Nós não estávamos prontos para perder alguém tão especial para a nossa igreja. Pastor Hugo, como falar de igreja Shalom Vit sem ele? Conhecido por sua simpatia e por ser um paizão e nos mostrar um pouco do amor de Deus através dos seus abraços.
o que nos conforta é que um dia nos encontraremos e poderemos nos abraçar muito. Ainda nos recuperando, comemoramos os 6 anos da igreja. Deus esteve sempre conosco, nos consolando e nos sustentando. Seus 6 anos foram marcados com a ordenação dos pastores Tiago e Daila ao ministério profético e ordenando Paulo e eu a pastores. Nossos cultos marcados com o que dizemos aos nossos visitantes? E a partir disso, somos conhecidos por acolher e cuidar. Quem não ama um louvorzão? Sabemos que para muitos um som alto e luzes podem incomodar, mas que para os nossos pastores isso não é um problema. Nós também amamos passar horas louvando o Senhor. Agora um ano para florescer, pois o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O Senhor nos trouxe até aqui. Somos gratos pelos anos que tivemos e louvamos o Senhor de todo o coração. Precisamos lembrar que há 2 anos nasceu a Igreja Shalom Campo Largo, com o pastor Johnny e Mário, que foram enviados pelo pastor Saulo, que assumiu após um tempo. Deixando assim a igreja com a cara e o jeitão do pastor, foi feita a transição para os pastores Tiago e Daila assumirem. Nesse ano, iniciamos mais estudos, agora com certificação da Academia do Reino, formando mais pessoas a terem mais conhecimento teológico da palavra. A escola de ativação profética, alcançando os jovens e adolescentes a ouvir de Deus e falar aos homens para os mesmos que só eles conseguem chegar. Um aniversário cheio de emoções, que não imaginávamos que teríamos tantas surpresas. Sabíamos que o ano nos traria mudanças, mas Deus sempre nos surpreende com o novo. Chá de mulheres organizado, orado e ministrado apenas pelas e para as mulheres. Muitas mulheres sendo alcançadas pela poderosa mão de Deus e tocando suas casas. Assim, muitas novas famílias foram sendo acrescentadas à família Shalom. Muitos encontros e muitas vidas sendo transformadas. Um culto para relembrar, se divertir e profetizar. Foi o especial das crianças, onde elas ajudaram no estacionamento, na recepção, louvor, mídia, avisos e palavra de oferta. Olha o futuro da igreja. E mais novos pastores sendo ordenados. Tiago e Bianca, uma alegria enorme a cada ordenação. A igreja está crescendo, aprendendo e desenvolvendo no amor de Deus. E como são verdadeiras as tuas palavras quando dizem: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, tampouco uma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros nem uvas de ervas daninhas. O homem tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más, pois a boca fala do que está cheio o coração. Pastor Saulo e pastora Kelly, aprendemos a amar como o Senhor ama, aprendemos a ensinar, a ansiar pelo tempo de intimidade com o Senhor, aprendemos a cuidar e zelar pela família, aprendemos a ser igreja com vocês. Obrigada por tanto cuidado e amor. E assim, a igreja se despede com um até breve.